Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentir Quântico. Eu sou a Vanessa Barioni, sou mentora de novas consciências e como amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, eu resolvi dedicar os vídeos dessa semana a trabalhar sobre um tema muito importante quando a gente fala de ampliação de consciência, que é a nossa criança interior. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu já vou pedir para você, se inscrever aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, combinado? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar, como curar a nossa criança interior. E para isso é importante que você entenda como que eu trabalho, como que eu identifico se a minha criança está ou não ferida, né? Se ela precisa de cuidado ou se tá tudo bem, tá tudo ok com ela. Bom, quando a gente fala sobre criança interior, é você lembrar de tudo aquilo que você viveu na sua infância. O nosso cérebro, do 0 aos 7 anos de idade, ele está em estado de formação ainda. Então, ele não tem os filtros que nós temos atualmente já na fase adulta. E ele só vai absorvendo. A criança, ela só absorve. Ela não cria um julgamento, um valor de juízo, isso é certo, isso é errado, né? Ela é muitas vezes tida, inclusive, como uma fase de ingenuidade, de pureza, porque ela não tem ainda todas as crenças limitantes, todos os julgamentos, todos os pontos de vista fixos que nós depois, enquanto adultos, acabamos por desenvolver. Então, até os 7 anos de idade, tudo aquilo que a criança experiencia, seja positivo ou não, ela vai absorvendo. O que ela viu, o que ela ouviu dos pais, da família, dos coleguinhas na escola, num programa de televisão, tudo ela vai absorvendo, absorve, absorve, absorve. Depois, quando ela vai amadurecendo, né, a sua capacidade cognitiva a partir dos 7 anos, é que ela começa a criar. Olha, minha mãe falou que não é para eu mentir, mas ela está mentindo. Ela falou que era para dizer que ela não estava, sendo que ela está em casa, né? Então você vai comparando, criando senso de julgamento sobre as coisas, tá? Então vamos supor que lá na sua infância aconteceram situações que te marcaram profundamente de forma emocional, tá? Você carrega essa criança com essas feridas que você adquiriu lá na infância e na fase adulta, você colhe os reflexos disso se você não trabalhar, se você não cuidar desta criança. Como que você pode, então, identificar se existem traumas e bloqueios da sua criança interior que precisam ser cuidados? Primeiramente, quando você tem impedimentos na sua vida, decorrentes de crenças limitantes. Então, eu não consigo, isso não é para mim, eu sou incapaz. E tem muitas pessoas que trazem essas feridas emocionais da sua criança interior sem sequer perceber. Então, às vezes, na fase adulta, um homem muitas vezes tem dificuldade de colocar, de expressar os seus sentimentos, porque ele aprendeu lá atrás que homem não chora, que você não pode mostrar a sua vulnerabilidade, que você tem que estar sempre forte. E aí, na fase adulta, ele tem dificuldade de se expor, de se relacionar e de se mostrar. São pessoas que podem desencadear uma depressão, um transtorno de ansiedade, simplesmente por essa inabilidade emocional de lidar e identificar as próprias emoções. Às vezes você foi cobrada de uma maneira muito rígida, que você tirasse boas notas na escola, que você fosse a melhor aluna, e isso te traz para a vida adulta um juízo crítico muito forte.
né? Onde você não se permite errar, você tem que estar o tempo inteiro certa, controlar tudo à sua volta. Então, como que anda essa criança interior? Tudo aquilo que não foi trabalhado, não foi curado nessa parte da infância, repercute até o momento que você resolver olhar para isso, né? E essa criança interior nada mais é do que todas essas vivências do mundo infantil registradas lá no teu nível inconsciente. E a hora que você se depara com uma situação similar àquilo que te causou dor, sofrimento lá atrás, você tende a se defender. E se você não tiver um autoconhecimento, não buscar a expansão da tua consciência, você vai tender numa situação de estresse, de trauma, de um momento decisivo, a se comportar como aquela criança lá atrás. E não é à toa que hoje nós temos aí vários adolescentes, adultos inclusive, se comportando de uma maneira infantilizada ou tendo reações diante algumas situações que você fala assim, nossa, mas parece uma criança de 5 anos de idade, né? Justamente por isso, porque aquela inabilidade em trabalhar com algo lá da infância, como você não elaborou, não ressignificou, ela continua reverberando aí na sua mente, nas suas emoções, no seu campo energético, né? A constelação familiar na água, ela é uma forma assim muito eficaz, é uma técnica extremamente poderosa para você limpar tudo isso, mas ela não é a única, né? E ao longo da semana eu vou dar algumas técnicas para você fazer exercícios práticos aí na sua casa, para começar a reconhecer essa criança interior e perceber o que ela se requer. Não necessariamente você vai trabalhar exatamente esses traumas, esses dramas, essas emoções, essas estagnações, porque para isso você vai precisar do olhar de um profissional, seja de um psicólogo, de um constelador, um terapeuta holístico, aquilo que você escolher, aquilo que você achar leve para você. Eu recomendo a constelação familiar e também a reprogramação integral do ser, que é a técnica que eu canalizei, né? E caso você escolha fazer isso, eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo o link para você agendar a sua sessão. Mas voltando à nossa criança interior, ela continua, essas memórias da sua criança, elas continuam no seu nível inconsciente. Então, quando você, em algum momento lá atrás, se sentiu desamparada, se sentiu rejeitada, preterida, ou porque a criança ela é egocêntrica, né? Ela acha que o mundo gira ao redor dela, que todos estamos aqui, né, no universo para satisfazer os seus desejos, porque ainda o ego dela está em processo de formação. Então, quando ela sofre essas frustrações, dependendo da forma como ela introjeta, ou seja, como ela interpreta na sua mente, na sua energia, nas suas emoções, ela pode sim ter um trauma registrado ali. Vanessa, então quer dizer que toda vez que eu não satisfizer as vontades do meu filho, eu tô causando um trauma nele? Não, tá? No próximo vídeo eu vou falar, inclusive, que a frustração ela faz parte e ela é extremamente importante para a formação do nosso ser adulto, ok? Que é quando você começa a desvencilhar, né, esse egocentrismo da criança. Então, o que acontece é que nesse momento a criança, você não tem controle de como isso vai afetar o emocional daquela criança, porque é individual.
Você pode, de repente, ter um cachorrinho e esse cachorrinho some, desaparece ou mesmo morre. Tem crianças que, a partir dessa situação, aprendem a lidar com o luto, e outras que esse mesmo evento é extremamente traumatizante, tá? Por quê? O evento em si não é o que traumatiza, é a energia e a interpretação que você tem, quais são os sentimentos mobilizados a partir disso, que podem ou não gerar algum tipo de trauma. E quando eu falo trauma, imagina que você tem uma bola, e aí, quando o trauma é formado, você coloca uma capa nessa bola de que essa energia tem que ficar condensada, rígida, ok? Então, toda vez que você tiver uma situação parecida, você volta para essa rigidez, você volta para a rigidez. Esses são os traumas, assim, de uma maneira lúdica, tentando explicar para você. Por quê? Toda vez que você tem uma única forma de funcionar, de pensar, de agir em decorrência de uma situação, isso é um trauma. Porque, teoricamente, né, dentro da psicologia, o tido como normal é aquele indivíduo que tem a flexibilidade de ir e vir entre diversas patologias. Então, uma hora, em determinada situação, ele responde de uma maneira mais neurótica, de outra forma, numa outra situação, de uma maneira mais psicótica, esquizofrênica, borderline, e assim sucessivamente. Tá? Mas aqui eu não quero entrar em termos técnicos. O importante é que você entenda que, se tem exclusividade, se tem uma maneira única de agir, interpretar, se comportar diante uma dada situação, isso é um trauma, tá? Por quê? Cristalizou. Então, a pessoa não consegue enxergar outras maneiras de lidar com aquilo, senão essa única forma, cristalizada. Quando você olha para essa criança interior e começa a curar essas feridas emocionais, você vai liberando essa rigidez e você passa a ter uma maior flexibilidade. Olha, tem essa possibilidade. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Olha, essa situação, eu sempre achei que era assim, mas pode ser de uma outra forma. Ou seja, você começa a ressignificar. E quando você faz isso, aquilo que te doía, que te machucava, que te feria, para de doer. Percebe? Então, eu gostaria que neste momento você olhasse um pouco para você e fizesse uma autoanálise, porque ela vai ser importantíssima para o vídeo de amanhã, tá? No sentido assim, o que você viu ou ouviu na tua infância que te marcou, seja isso positivo ou negativo? Deixa vir, tá? Então, trabalhar a nossa criança interior, primeiramente, é identificar onde estão esses entraves, onde estão esses enraizamentos, onde estão essas verdades absolutas que a gente comprou do outro. Porque o pai, a mãe, os avós, os tios, quando nós somos pequenos, eles são autoridades para nós. Então, tudo aquilo que eles falam, a gente não questiona. A gente toma aquilo como uma verdade, porque eles são, assim, pessoas que a gente glorifica. Então, quando um pai, quando uma mãe fala para uma criança, você é burro, ele pega aquilo para si. Se o meu pai, se a minha mãe está dizendo que eu sou burro, é porque eu sou. Porque vocês, enquanto pais e mães, são aquela autoridade, aquele super-herói, aquela super-heroína. Uma criança não contesta, porque ela aprendeu que toda vez que ela desobedece, algo ruim pode acontecer. Ela pode apanhar, ela pode se machucar, ela pode ficar de castigo.
Então, nós, enquanto adultos, acabamos condicionando as crianças a aceitarem tudo aquilo que nós falamos como uma verdade absoluta, e não é. E aqui eu não tô para julgar pai, mãe ou quem quer que seja, porque filho não vem com manual de instrução. E muitas vezes os pais fazem aquilo que eles acham que é o melhor para a criança, dentro do nível de consciência que eles têm, certo? Então, amanhã eu tenho um conteúdo muito incrível que eu vou começar a te mostrar como que as questões lá da sua infância impactam até hoje na sua vida adulta. E principalmente se você é pai, se você é mãe, se você é tia, se tem alguma criança aí na sua família, eu te convido a assistir o vídeo de amanhã e compartilhar com todos da sua família, porque muitas vezes nós colocamos feridas emocionais nessas crianças sem nos darmos conta. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar amanhã. Combinado? Então, ó, super beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!